Admiração. Você ainda consegue olhar para o seu marido com um olhar de admiração? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como resgatar a sua admiração pelo seu marido. Olá mulheres, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Mariana Borges e por aqui você vai ver muito conteúdo a respeito de fé, família, criação de filhos, devocional. E hoje o Espírito Santo, já tem uns dias na verdade que o Espírito Santo me motivou, me influenciou a fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que é a realidade esmagadora das esposas não terem mais um olhar de admiração pelos seus maridos. E sim, eu já passei por isso. Eu não tenho muitos anos de casada, mas algumas experiências que eu fui tendo com o Senhor em relação ao meu casamento. E o Senhor tem me direcionado a trazer essas armas de guerra, te ajudar a você a guerrear pelo seu casamento, da mesma maneira como o Espírito Santo me ensinou e tem me ensinado. Bom, eu quero começar te dizendo que o que é a admiração? Admiração é afeição, admiração é olhar com bons olhos, admiração é contemplação, é louvor. E nós só conseguimos amar aquilo que nós admiramos. É tanto que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: portanto, nós, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Espírito que é o Senhor nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A gente só consegue amar a quem nós admiramos. Até com o próprio Senhor é dessa forma. Nós não vamos conseguir amar a Deus se nós não passamos tempo na presença de Deus, conhecendo a Deus e contemplando a Deus. Contemplar é parar um tempo para admirar. E logo quando a gente tá namorando, quando a gente tá noivo, quando a gente tá naquela euforia dos sentimentos com relação ao nosso relacionamento, nós admiramos o nosso cônjuge, nós admiramos o namorado, admiramos o noivo, mas daí a gente casa. E aí os anos de casados vão passando. E no decorrer desse tempo, a gente percebe que aquela admiração que existia já não existe mais. E isso é um problema. Isso é um problema porque tudo de ruim que o nosso cônjuge faz, a gente consegue perceber. Mas aquilo que a gente notou de bom, que nos atraiu a ele, quando a gente namorava e quando a gente era noivo, a gente já não consegue mais enxergar. Isso é um grande problema, porque a gente só consegue amar a quem a gente admira. Eu já vivi essa fase no meu casamento, onde eu olhava pro meu marido e eu não conseguia admirá-lo de jeito nenhum. Lembro que uma das coisas que me deixou assim fascinada pelo meu marido foi o sorriso dele. E houve um tempo do nosso casamento, há uns 5 anos atrás mais ou menos, eu não conseguia enxergar o sorriso dele como algo digno de ser admirado. Não que havia algum problema nele, mas eu descobri em intimidade com o Espírito Santo que o problema estava nos meus olhos. E não fisicamente, porque sim, eu tenho problemas nos meus olhos, eu tenho miopia, astigmatismo, ceratocone nos meus olhos, mas não era esse problema que o Espírito Santo estava querendo falar comigo. Ele estava querendo falar comigo que os meus olhos espirituais e emocionais estavam problemáticos com relação ao meu marido. E não só com relação ao meu marido, mas você já observou que existem algumas pessoas que a gente parou de admirar. Simplesmente nada em evidência aconteceu, nada muito conturbado aconteceu, mas a gente simplesmente parou de admirar aquela pessoa. E sabe de uma coisa? O diabo, ele é expert em fazer isso. O diabo é expert em cegar o entendimento das pessoas. Ele é expert em colocar escama nos olhos. Ele é expert em cegar o entendimento das pessoas para que elas parem de ver como Deus quer que a gente veja. E uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para que isso fosse transformado na minha vida, tá lá em Mateus capítulo 6. Essa minha Bíblia aqui é de 2023, olha como é que ela tá. Quase já não tem mais lugar para poder riscar, mas enfim, eu amo fazer isso. E eu super recomendo que você faça se você não faz, tá? Com a sua Bíblia. Não fica muito com pena da sua Bíblia, não. Você precisa riscar, pintar, escrever aquilo que o Senhor vai te falando. É muito enriquecedor, vai por mim. Então, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? O Espírito Santo falou isso comigo. E eu comecei a perceber que eu já não olhava meu marido mais com bons olhos. Tudo que eu via nele só me fazia ficar irritada. Tudo que eu via nele era de negativo. E até aquilo que um dia foi positivo pra mim, diante do meu olhar com relação a ele, passou a ser só negativo. E aquilo começou a me incomodar, porque eu não conseguia mais enxergar. Tudo que ele fazia, até de bom pra mim, eu enxergava com um olhar negativo, eu enxergava como ruim. E eu comecei a perceber que isso não era normal. E o que eu percebo que na maioria das mulheres casadas, já há algum tempo que eu conheço, e que conversam comigo, é o conformismo. É que vem essa questão e elas simplesmente aceitam, se conformam como se isso fosse uma coisa normal. Mas, caminhando com o Senhor, em intimidade com o Espírito Santo, uma oração que eu tenho feito e que eu aconselho muito que você faça é que o Senhor sonde o nosso coração. Que Ele revele aquilo que está errado no nosso coração, sabe? E fazendo esse tipo de oração, eu acredito que o Espírito Santo foi quem me trouxe esse incômodo. Porque, humanamente falando, a nossa carne sempre tende para aquilo que é pecaminoso. Então eu poderia muito bem me conformar. Mas, claro, eu vejo como negativo porque de fato não está errado. Ele sempre está fazendo coisas que me desagradam. Mas
em oração, em jejum, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo me trouxe que isso não era normal. E aí ele me deu essa palavra: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luz. Mas se os seus olhos forem maus, não adianta, tudo aquilo que até que é de bom, você vai enxergar como uma coisa ruim. E era o que estava acontecendo no meu casamento. E agora eu chamo você para se atentar a essa palavra. Você está enfrentando isso no seu casamento? Você não consegue enxergar nada de bom, nem no seu marido, nem nas coisas que ele faz. E você vai me dizer: ah, mas ele só faz tudo errado, mas tudo que ele faz é pra me desagradar. Mas até as coisas que ele faz, que é pra te agradar, como por exemplo, um ato de serviço, um presente, uma palavra, um elogio, não sei, qualquer coisa que ele faça por você, até essas coisas que são boas pra você, diante dos seus olhos, se torna ruim. Você consegue achar uma forma de criticar, você consegue achar uma forma de zombar, você consegue achar uma forma de trazer pro lado negativo isso que seu marido tá fazendo. Você precisa reconhecer isso diante de Deus. Você precisa se posicionar de forma que você não aceite isso. Eu quero te dizer uma verdade: isso não é normal. Não aceita isso na sua vida, não aceita isso no seu casamento. A primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo que você precisa tomar é se arrepender e confessar isso diante de Deus. Você precisa orar: Senhor, eu não consigo enxergar meu marido com bons olhos. Senhor, eu percebi que eu não tenho conseguido enxergar meu marido com um olhar de admiração. Mas eu te peço o teu perdão e peço que o Senhor venha limpar os meus olhos. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, a uma das igrejas que o Senhor Jesus falou, a uma dessas igrejas o Senhor disse assim: você pensa que você é rica, mas você é pobre. Na verdade, você está pobre, cega e nua. Você precisa comprar colírio para os seus olhos. E é isso que está acontecendo com a gente. Nós, enquanto esposas, precisamos do colírio do céu para que o Senhor coloque nos nossos olhos, para que a gente passe a enxergar a vida, as pessoas, o nosso marido segundo a perspectiva de Deus. O diabo, ele corrompe o nosso olhar. O diabo, ele começa a evidenciar aquilo que é ruim e a transformar até aquilo que é bom em ruim, para que envenene o seu relacionamento com o seu marido, para que você pare de amar o seu marido, para que você pare de desejar o seu marido, para que você pare de admirá-lo. Então eu quero te convidar a fazer essa oração: Senhor, restaura o meu olhar de admiração pelo meu marido, porque foi essa oração que o Espírito Santo me ensinou, para que uma transformação acontecesse no meu olhar com relação ao meu marido. E você pode até dizer: ah, mas essa oração é simples demais. É, porque o Espírito Santo é simples, Jesus é simples. E eu fazia essa oração várias vezes no dia, principalmente nas vezes em que eu percebia que eu estava com um olhar muito envenenado com relação a ele. Eu fazia essa oração: Senhor, por favor, restaura o meu olhar de admiração pelo meu marido. Resgata o meu olhar de admiração pelo meu marido. E fui fazendo essa oração, fui fazendo. E eu confesso a vocês que tinha dias que eu achava que não estava adiantando orar por isso, porque isso são setas do diabo para te fazer desistir, para nos paralisar. Mas acredite, quando eu menos esperei, eu até parei de fazer essa oração por um período. Já não fazia mais com a mesma frequência que eu fazia. E eu fui entregando isso, de fato, ao Senhor. E o Senhor começou a me fazer perceber que sim, a oração estava sendo respondida. De repente, eu comecei a olhar meu marido com um olhar de admiração de novo. Eu parei de olhar para ele com um olhar de crítica. Eu parei de olhar para ele com um olhar negativo. Eu simplesmente passei a admirar meu marido de novo. O sorriso dele passou a ser algo que me atraía novamente, porque até isso eu levei pro Senhor, sabe? Eu falei assim: Senhor, como é que pode? Uma das coisas que eu mais admirei em Luciano, uma das coisas que mais me atraiu em Luciano foi o sorriso dele quando eu vi a primeira vez. E como assim que hoje isso não me atrai mais? Senhor, não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso no meu casamento. Eu não quero essa realidade na minha casa, na minha família. E com o decorrer dos dias, eu fui percebendo que isso foi resgatado. Mas, para que isso acontecesse, primeiro, eu precisei perceber que isso não era normal. Quantas coisas você vê ao seu redor, no casamento de outras pessoas, na vida de outras pessoas, ou até no meio da sua família, você cresceu vendo isso e você simplesmente aderiu isso como normal. Mas existem coisas que não são normais. Não é aquilo que Deus tem para nossa vida e você precisa querer aquilo que Deus quer. Deus não quer que você olhe para o seu marido só com um olhar negativo. Deus não quer que você fique olhando para o seu marido repelindo ele, querendo ele distante, querendo ele longe de você. Isso é demoníaco, você precisa entender, isso é diabólico. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Mas se aconteceu, você precisa reconhecer que isso está acontecendo com você e que não é normal e que você não aceita. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo e ele tá aqui para te ajudar. Ele me moveu, ele te ama tanto e ele quer tanto restaurar a tua vida e o teu casamento que ele me moveu a fazer esse vídeo para te abençoar. Tem mulheres que tomaram até nojo do próprio marido, sabe? Não se trata de um marido abusador, não se trata de um marido, sabe? Mas se trata de um homem comum que erra, que peca como qualquer outra pessoa. Mas ela simplesmente tomou abuso, ela tomou nojo do próprio marido. Ela tá sendo cegada pelo diabo. E ela simplesmente abraçou essa realidade como se fosse uma realidade para ela. Mas eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo traga o verdadeiro arrependimento no teu coração. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, toque os teus olhos.
Que o Espírito Santo te traga o verdadeiro quebrantamento nessa hora, em nome de Jesus, para que você se arrependa, reconheça diante de Deus o seu pecado e se arrependa. E que você não queira aquilo que o Senhor não tem para você. Em nome de Jesus, que você queira aquilo que o Senhor tem para sua vida e para o seu casamento. Faça essa oração constantemente, todos os dias, ore, Senhor, restaura o meu olhar de admiração pelo meu marido. E depois você vem aqui para me contar o seu testemunho. Então era isso, espero muito que você tenha sido abençoada com esse vídeo tão rápido, tão simples, mas que é um testemunho da minha vida e que hoje o meu olhar pelo meu marido é de admiração, um olhar de amor. O Senhor resgatou isso no meu casamento, na minha família. Tudo foi transformado a partir do momento que eu me deixei transformar. Eu deixei o Senhor tocar nos meus olhos. Lá em João capítulo 9, fala que Jesus se depara com um cego. E Jesus começa a criticar os fariseus, a falar que tinha gente ali que enxergava fisicamente, mas que estava cego espiritualmente. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você tenha os seus olhos físicos funcionem muito bem, mas seu olhar espiritual está contaminado, está cego. E você precisa voltar a ver. E Jesus me trouxe aqui para que você tenha vista novamente. Que você veja com clareza. Que você tenha o seu olhar restaurado. Que o colírio do céu desça agora sobre a sua visão. E que você passe a olhar todas as coisas segundo a perspectiva de Jesus. Não segundo esse mundo. Não segundo o diabo, o veneno do diabo na sua vida. Espero muito que você tenha sido abençoada. Se esse vídeo te abençoou, não esquece de deixar o seu gostei. Comenta aqui embaixo se você já viveu algo parecido ou se você conhece alguém que tomou essa realidade para si. E não esquece também de compartilhar esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando dessa mensagem. Então era isso e eu vou te esperar no nosso próximo vídeo. Tchau!